Fala galera, tudo bem? Só pra avisar o seguinte, não vai dar pra pôr música mais. Porque põe a música, o YouTube vai lá e corta a porra da live, não deixa à disposição pra vocês poderem ver depois. E eu não consigo fazer nada com ela, que foi exatamente o que aconteceu com a live de ontem, que eu fiz com o meu amigo Randy. Então, é o seguinte, não vai ter mais essa palhaçada de música na entrada. Então a gente vai ter sempre a fitinha, tá bom? Vai ser assim, ó. Então vocês vão escutar a música de rock and roll que vocês quiserem, nesse começo olhando meus olhos, só os meus olhos, e o rock and roll, entendeu? Então a abertura da live vai ser assim agora, porque vai ser mais fácil, entendeu? Menos trabalho, porque esse YouTube tá de palhaçada, né? Ontem no dia do rock você não podia colocar um rock and roll pra ouvir. Pô, que é isso, né, gente? Brincadeira, né? Bom, hoje vou conversar com vocês sobre uma dúvida que aparece em praticamente todos os profissionais, que é assim, como entender a postura do nosso paciente, né? Então, como a gente entende a postura do nosso paciente, como a gente considera essa postura correta, se é que existe um padrão de postura correta ou não, se essa postura tem algum tipo de correlação com dor ou não, porque é assim, ter uma alteração postural é uma coisa, essa alteração postural justificar uma dor é outra coisa. Então a gente precisa ter esse raciocínio muito bem organizado na nossa cabeça quando a gente vai avaliar um paciente. Então a gente normalmente avalia um paciente. Quem trabalha com fisioterapia músculo-esquelética vai perceber que a maior parte dos seus pacientes chega com algum tipo de dor. E aí a gente precisa saber logo, pô, essa dor tem uma relação com algum hábito postural ou com a postura desse paciente? É isso que a gente precisa ver. E mais uma vez eu preciso falar para vocês, sempre que eu vou falar de algum tema para vocês, eu vou deixar as referências bibliográficas do que eu estou falando lá no grupo do Telegram. Então quem não está no grupo ainda, clica lá no link na bio, entra lá no grupo do Telegram, que sempre depois da live eu disponibilizo o material lá, tá? Para vocês poderem ler exatamente os papers que eu comento com vocês nas lives. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente fala de postura é aquela imagem clássica da postura, né? Que acho que todo mundo já viu, né? Aquela imagem dos vários homenzinhos na sequência, um com uma retificação lombar, eu tô com a imagem aqui embaixo, por isso que eu tô olhando para baixo. Um com uma retificação lombar, o outro com uma hiperlordose lombar, o outro com uma hipercifose torácica, o outro com uma anteriorização de cabeça e o outro totalmente retilíneo. Então a gente tinha esses modelos, né, de postura como modelos ideais da nossa vida, né? Então a gente tinha assim, não, você precisa ser o da direita aqui. Se você não for igual ao da direita aqui, quer ver? Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui que eu tô vendo, ó. Essa aqui, ó. Então se você não for igual o cara daqui, ó, você tá todo errado. Porque esses outros caras aqui, ó, estão todos com um problema. Esse aqui vai ter um problema sei lá onde, esse aqui vai ter um problema sei lá onde, esse aqui vai ter um problema sei lá onde, esse aqui também vai ter, olha a cervical como é que tá, não sei o que. E esse aqui, ó, tá legal. Todo mundo aprendeu assim, né? Eu também. Eu quando saí da faculdade, eu olhava esse cara aqui, ó, esse segundo aqui, e falava assim, coitada dessa lombar. Tá muito sobrecarregada. Olha a curvatura como tá aumentada.
Olha essa cifose aqui, como é que tá aumentada. Nossa, como essa cifose tá grande, como essa cifose tá ruim, né? É muita sobrecarga na torácica. E esse aqui que tá com essa anteriorização de cabeça aqui, ó. Coitada essa cervical, como tá destruída essa cervical. E aí? O que isso quer dizer pra gente? Eu aprendi nesse modelo. Quando eu estava na faculdade, saí da faculdade por volta de 2000. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha esse modelo. A gente colocava esse modelo e falava para o paciente assim: precisamos trabalhar a sua postura e precisamos deixar o senhor totalmente simétrico. Primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: simetria não existe. Sabe por quê? Porque a gente tem preferências laterais. Por exemplo, a gente é ou destro ou canhoto. E só pelo fato de você ser destro ou canhoto, algumas alterações posturais já são admissíveis, pode-se dizer assim. Por exemplo, uma pessoa que é destra, ela vai ter o ombro direito um pouco mais para baixo e um pouco mais para frente. Isso é natural. Por quê? Porque as atividades funcionais dessa pessoa são com esse ombro mais para baixo e mais para frente. Escrever, por exemplo. Digitar, por exemplo. Então esse ombro aqui vai ter uma mobilidade, vai ter uma mobilidade diferente do outro. Vai ter uma coordenação diferente do outro. Isso não é um problema. Isso está dentro da funcionalidade dessa pessoa. A mesma coisa acontece com os membros inferiores. Por exemplo, uma pessoa destra tem uma tendência a usar a perna esquerda como perna de apoio e a perna direita ela é mais coordenada. Então quando uma pessoa destra, faz agora aí na sua casa, se você é destro, faz o gestual de como você pisaria numa barata. Você vai perceber que a pessoa destra quando pensa, vou pisar numa barata, ela leva o pé direito para frente. E a pessoa canhota quando vai pisar numa barata, leva a perna esquerda para frente. Por quê? Esse é o gestual natural. Então o destro, ele vai ter a perna esquerda um pouco mais forte e um pouco menos coordenada. E a perna direita um pouco mais fraca e um pouco mais coordenada. Mas por que forte e fraco? Porque é o seguinte, se a perna esquerda é mais usada como perna de apoio, ela tem mais força. Porque ela mais vezes sustenta o corpo todo. E se a perna direita é usada mais em cadeia cinética aberta, por exemplo, para chutar uma bola, por exemplo, para pisar numa barata, por exemplo, para dar um chute na bunda de alguém, o que você faz? Você vai com a outra perna, que ela é mais coordenada, você acerta mais fácil. Então o que acontece? Você tem naturalmente uma preferência lateral. E se você não entender a preferência lateral do seu paciente, quando você for fazer a avaliação postural desse paciente, você já começou errado. Você já começou a buscar simetria onde não vai ter simetria. E por que não vai ter? Porque a simetria não é funcional nesse caso, meu amor. A simetria não dá funcionalidade. Então eu preciso ser um pouco assimétrico pelas minhas preferências unilaterais, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Ou seja, alguns desvios no plano horizontal dos ombros são considerados normais. Alguns desvios de pelve no plano horizontal são considerados normais. Alguns desvios de altura de ombros são considerados normais e alguns desvios de altura de pelve são considerados normais. Eu não posso fazer uma coisa que a gente adora e a gente aprendeu a fazer isso com maestria. Eu lembro, olha o que eu fazia. Eu falo dos meus erros para vocês entenderem que a gente faz bosta. O Lucas está perguntando, professor, no caso de ambidestros de membros superiores e membros inferiores, mesmo o ambidestro tem preferência por um lado. Ele é ambidestro, mas ele começou a escrever com um lado. Então ele pode ser ambidestro, mas ele tem um lado direito ou esquerdo mais desenvolvido e na perna a mesma coisa. Tá? Então mesmo sendo ambidestro, mesmo tendo a capacidade de usar os dois lados, ele tem uma preferência natural por um lado, porque todo mundo tem. Tá? Então ele vai ter uma preferência. O que a gente faz? O que eu fazia? Puta, eu fazia muito isso. Outra coisa eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Lembra disso? Sabe o que a gente fazia? A gente pegava esses negócios aqui e fazia assim, ó. Fazia folheto.
Aí o folheto a gente fazia assim. A gente distribuía esse folheto. Em todos os lugares. Então a gente ia, por exemplo, fazer um trabalho de qualidade de vida na empresa. Aí a gente distribuía esses folhetos. Olha, não abaixe desse jeito, não sei o que. Sente corretamente nos seus isquios, contrai o seu abdômen, faz não sei o que, faz não sei o que lá. O que a gente estava fazendo com esses pacientes? A gente estava criando duas coisas. A gente estava criando uma hipervigilância, porque o paciente ficava hipervigilante em relação às posturas adotadas no seu trabalho, tá? Então isso gerava uma hipervigilância nos pacientes e gera até hoje. E uma outra coisa, gera uma catastrofização. E aí, quando eu trabalhava com empresa, isso foi mais ou menos em 2001, 2002, que eu comecei a fazer esses trabalhos com empresa, a gente ainda fazia o seguinte: eu distribuía o folheto com esses negócios aqui, e aí na sequência eu fazia um evento na empresa que chamava Semana da Avaliação Postural. Para quê? Para fazer a avaliação postural de todos os funcionários, porque na minha cabeça, se eu detectasse alguns tipos de alterações posturais e começasse a tratar, elas não se tornariam sintomáticas. O que acontece? Hoje a gente sabe que a relação de postura e dor, ela é muito estreita. E sempre quando eu vou falar, ela é muito difícil de ser encontrada, na verdade. Não é estreita a palavra. Ela é difícil de ser encontrada, né? Então, em alguns casos muito específicos, pode ser que tenha uma relação. Mas nós precisamos de mais estudos. Em outros casos, a gente tem certeza que não. Entendeu o problema? Então é assim, ó. A gente fazia a semana da avaliação postural porque na nossa cabeça como fisioterapeuta, acabado de sair da faculdade, tinha feito curso de RPG, estava fazendo a formação de GDS, que são técnicas posturais, depois fiz várias formações de terapia manual. Então nessa época que eu estava com toda essa coisa de postura na cabeça, avaliava a postura de todo mundo, indicava para todo mundo um trabalho postural, um trabalho não sei o que, um trabalho não sei o que lá. E com o tempo, o que eu percebi? Que alguns pacientes a gente tratava e a postura não modificava. E outros pacientes a gente começava a tratar e mudava muito. E eu não conseguia encontrar uma correlação com a dor, nem de um caso, nem de outro. Então o que acontece? Correlacionar dois fenômenos é uma coisa. Perceber se eles têm um nexo, né? É um outro tipo de correlação. Então a gente precisa ver se ele tem um nexo causal, se um leva ao aparecimento do outro. E lembra do exemplo clássico que eu dou disso, né? De correlações, né? Então a gente, para conseguir entender isso, a gente tem que lembrar o seguinte: se você tem alguns tipos de alterações posturais, jamais você vai conseguir ser, por exemplo, um atleta de alta performance. Porque um atleta de alta performance, ele tem que estar completamente alinhado posturalmente, certo? Certo. Tá aqui a recordista olímpica dos 400 metros rasos. E aqui vou mostrar para vocês também algumas outras pessoas que têm alguns tipos de alterações posturais, talvez um pouco significativas. E só para avisar, os 4 que estão aparecendo aqui são medalhistas olímpicos de natação. Então, a gente pode dizer o seguinte: a postura não vai ter uma interferência tão grande assim na performance. E, inclusive, alguns atletas que apresentarem alguns desequilíbrios posturais pode, inclusive, facilitar o gestual esportivo. Já pararam para pensar nisso? Imagina um jogador de tênis, que é um esporte totalmente unilateral. E nesse esporte unilateral ele tem uma preferência pela rebatida de um lado. Então todo o gestual dele vai para aquele lado, onde sempre a mesma perna de apoio. Então um jogador de tênis destro normalmente utiliza a perna esquerda como perna de apoio para poder girar o tronco e fazer o movimento. Então, imagina esse jogador de tênis, se você tentar corrigir a postura desse cara, você diminui automaticamente a performance.
Então, quando a gente fala de postura, eu tenho que entender o seguinte: postura é a forma que o seu corpo adotou para determinada tarefa. Talvez até naquele momento. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que vai dar uma palestra para vocês. Ela entra num palco. Se ela estiver assim, ó. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo, vou dar uma palestra para vocês sobre postura. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com o rapaz? Ele morreu? Ele se enterrou? Então, para dar uma palestra, eu preciso estar numa postura mais aberta, peito mais aberto, a cabeça erguida, para me posicionar e preencher aquele espaço no palco. Espera aí que veio uma pergunta aqui do Hector. O pessoal estava comentando do Ronaldinho Gaúcho, né? Eu também, do Ronaldinho Gaúcho e do Garrincha. O Garrincha, a mãe, não sei se vocês sabem a história, mas o Garrincha, a mãe dele recebeu um diagnóstico quando ele tinha acho que 6, 7 anos de idade, que ele não iria andar, porque ele tinha um joelho valgo e outro varo. Então ele era uma vírgula assim, e aí ele recebeu um diagnóstico que ele não ia andar. E ainda bem que ele não andou, né? Ele só correu. E aí ele fez o que ele fez. Cadê? O Hector tinha feito uma pergunta aqui de correlação. Temos áreas que a gente vende bastante bem a melhora da postura, mas isso não quer dizer grandes coisas. Melhorar a postura não quer dizer grandes coisas em termos de tratamento. Mas dependendo da prática esportiva, a postura pode deixar o atleta mais suscetível à lesão. Não tem essa correlação, infelizmente. Tá? A gente tem correlação não tem correlação de posturas com lesão nos atletas. O que a gente tem são fatores preditivos de algumas coisas. Então, por exemplo, o atleta que tem uma limitação de dorsiflexão de tornozelo, ele tem num limite de amplitude que eu não lembro exatamente qual é, ele tem uma facilidade para ter ele está mais suscetível a ter uma ruptura do tendão calcâneo, quando ele tem uma limitação de amplitude de tornozelo. Quando ele tem limitação de amplitude de coxa femoral, ele tem uma tendência a ter uma ruptura de partes moles do joelho, porque ele tem uma sobrecarga mecânica nos joelhos. Então, o que acontece? Existem alguns fatores preditivos, mas são fatores de força muscular e amplitude de movimento em sua maioria, e funcionalidade em sua maioria. Tá? Então, quando a gente vai falar de fator preditivo de lesão no esporte, de novo não é postura. É amplitude de movimento, força muscular e coordenação motora. Esses 3 fatores são muito mais importantes de você regular no seu atleta do que você regular a postura dele. Tá? Isso é o que a ciência vem mostrando. Tá? A hipercifose como limitação de amplitude de movimento de ombro. Não tem essa correlação no PubMed. A gente não tem essa correlação. A gente acredita que essa correlação exista, mas não existe um estudo de correlação de hipercifose torácica e amplitude de movimento de ombro. Pelo menos que eu não que eu conheça. Se alguém conhecer e quiser colocar o estudo aí, me ajuda, mas eu não conheço esse tipo de estudo. Então a gente não pode considerar fator de risco. Tá? O Gui falou do aparelho dentário para diminuir lesões. É assim, os estudos que foram feitos de aparelhos dentários para diminuir lesão no esporte são estudos feitos pelas marcas de aparelhos dentários. Tá? Então vamos pensar o seguinte: a Casa do Pão de Queijo acabou de fazer um estudo sobre pão de queijo. O que vai acontecer? Ele vai falar que o pão de queijo é gostoso e nutritivo, não que te engorda. Então os estudos que falam de correlação de aparelho dentário com prevenção de lesão, eles são estudos muito enviesados para a gente ter uma tomada de decisão clínica por aí. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de estudo também, tá? Então o primeiro conceito que eu quero explicar para vocês é exatamente o conceito de correlação. Mais uma vez, tá? Porque é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Existe uma correlação de alterações posturais e dor? Essa é a pergunta principal. Porque se não existe uma correlação de alterações posturais do meu paciente com dor, para que eu vou ficar mexendo na postura do meu paciente se isso não vai mudar em nada o quadro de dor dele? Agora, se eu falar para vocês que existe uma relação da dor com a funcionalidade desse paciente, aí a gente precisa começar a reabilitar com movimento. É outra pegada. Mas alteração postural e dor, a gente não tem correlação direta. Certo? E eu vou mostrar para vocês
as correlações que existem, porque existem algumas correlações. Por exemplo, uma alteração do ângulo lombosacro, um aumento do ângulo lombosacro ou uma retificação do ângulo lombosacro são fatores preditivos para dor lombar, especialmente dor lombar mais baixa. Então, se eu tiver uma alteração de curvatura de L4, L5 e sacro da parte lombar baixa, para a retificação ou para um aumento da curvatura, isso é um fator preditivo para dor lombar. Agora, postura anterior da cabeça, postura posterior da cabeça, com desequilíbrio da articulação temporomandibular. Não temos correlação. Agora, a gente tem uma correlação interessante. Quando o paciente tem perda dentária, a cabeça anterioriza mais. Por que isso acontece? Um monte de gente tem um monte de explicação, mas nenhuma tem o que a gente chama de nexo causal, tá? Então a gente acredita que a cabeça vai para frente por causa do posicionamento da mandíbula, que vai tendendo a fazer uma classe 3 quando tem a perda dentária, né? Porque o dente acaba procurando contato e ele acaba anteriorizando a cabeça, e isso normalmente acontece junto com a idade. Então a gente sabe que, por exemplo, pacientes com mais idade têm uma tendência a anteriorizar a cabeça também. Então, quando se encontra pacotes posturais, o que você está dizendo de pacotes? Como, por exemplo... Então, quando se encontra alterações posturais congênitas, como por exemplo uma escoliose, se não houver dor, eu não preciso corrigir pensando em agravos futuros? Então, é o seguinte, a escoliose, você precisa de uma avaliação específica da escoliose. Você precisa verificar o seguinte, quando você fala de alteração postural de escoliose, você precisa verificar a idade do paciente, quanto que esse paciente ainda vai crescer, porque a escoliose só vai corrigir com o crescimento. Então, se o paciente for mais velho, 16, 17, 18 anos, a chance de corrigir uma escoliose é menor. Se o paciente for mais novo, a chance de corrigir uma escoliose é maior. O que a gente sabe que é o tratamento da escoliose? Por exemplo, o RPG não se demonstrou um tratamento ideal para pacientes com escoliose. GDS não tem nenhum estudo falando do método GDS para escoliose. Iso-stretching também não tem nenhum estudo falando de iso-stretching para escoliose. O que a gente sabe? São exercícios específicos de Scrot, né? Scrot, não sei como é que pronuncia isso aí. E esses exercícios de Scrot associados com um colete, se necessário, porque dependendo do grau da escoliose, o colete não é necessário, somente os exercícios vão corrigir. Então a gente precisa ter uma avaliação específica, medir especificamente essa escoliose para saber qual que é a nossa conduta a partir disso. Agora, vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de escoliose, eu tenho que diferenciar duas coisas. Eu tenho que diferenciar atitude escoliótica e escoliose. Se você coloca as duas coisas no mesmo bolo, você já começou errado. Então é o seguinte, escoliose verdadeira normalmente está associada com deformidades estruturais. Deformidades ósseas, ligamentares, alterações intraósseas, alterações de crescimento ósseo. Por exemplo, pacientes com paralisia cerebral. Ali tem uma escoliose verdadeira. Certo? Agora, existe um outro tipo que a gente tenta ajudar, que são as atitudes escolióticas. As atitudes escolióticas são, por exemplo, os nossos pacientes que são destros e tem uma curvatura lateral da coluna para se adaptar um pouquinho melhor à funcionalidade que ele tem. Essa aí nem vale a pena corrigir, porque isso é funcional para o paciente. Agora, se é uma escoliose de verdade, também tem uma outra coisa. Pouquíssima coisa a gente pode fazer com terapia manual. Então, com os métodos de terapia manual, para tratar essa escoliose, não existe evidência. Então, a melhor forma de tratar a escoliose é uma avaliação específica dos ângulos, da gibosidade. Então, tem um escoliômetro que você aplica tal. Depois que você avaliou isso direito, você faz uma prescrição de exercícios com uma metodologia específica. Esse é o melhor tratamento que existe, o padrão ouro para escoliose. Terapia manual, osteopatia, quiropraxia, Mulligan, Maitland, não funcionam para escoliose. Não tem nenhuma relação que você vai manipular a angulação e ela vai modificar. Não existe esse estudo
tá? E não tem essa possibilidade de acontecer. Agora, o que a gente faz no consultório é trabalhar com pacientes com atitude escoliótica, que é uma outra coisa. E a atitude escoliótica é o que eu falo para vocês. O paciente pode estar funcional com a atitude escoliótica dele, então você não tem que mexer nada naquilo, tá? Se ele não tiver dor. Agora, se ele tiver dor, você pensa. Agora, se ele não tiver dor, esquece. Agora, peraí. Já perguntaram se o RPG morreu. Peraí. O RPG morreu? Eu não sei. Eu não falo com ele faz muito tempo. Não sei te informar se ele morreu ou não. Perna curta. Robledo, seguinte. Perna curta é uma novela, tá? Eu vou fazer uma live só falando de perna curta. É melhor. Porque se eu entrar com a perna curta agora, vai ficar muita informação e a gente não vai conseguir explicar. Mas eu já estou separando material sobre perna curta. Eu vou falar numa live exatamente quais são os parâmetros para medir a perna curta e o que a gente tem que levar em consideração no prognóstico desse paciente com perna curta. Então eu estou separando um estudo de avaliação da perna curta e um estudo longitudinal para mostrar qual que é o curso natural de um paciente com perna curta, para saber quando que a gente tem que intervir e quando eu tenho que deixar, entendeu? Quanto que essa perna curta pode ser adaptativa ou não, tá? Paciente que quer corrigir a postura por estética, o quanto mexer nessa postura é adaptada para as funções e problemas futuros? Muito! Flávio, é o seguinte... correções estéticas de postura não tem grandes vantagens, porque o paciente dificilmente vai conseguir manter essas correções por muito tempo. Então você vai ter que fazer a correção e repetir a correção, fazer a correção e repetir a correção, a não ser que ele adquira funcionalidade naquele novo padrão postural, tá? Então, se for uma coisa impositiva de fora para dentro, ele não vai conseguir manter por muito tempo. Então essas correções normalmente elas não duram. E aí, se você quiser um paciente pro resto da vida, é esse aí. Ele vai vir uma vez por semana pro resto da vida e você mantém a postura lá do jeito que está. Tentando dar o estímulo necessário, mas a postura, tem aquela frase famosa que falam que a melhor postura é a próxima, né? Porque você se incomoda nessa, você faz a próxima e você passa. Então a melhor postura é sempre a próxima, então não existe como você fazer esse tipo de correção, né? ¿Qué ocurre en estos pacientes con escoliosis verdadera, por ejemplo, una hemivértebra y la sensibilización central del tratamiento craneal tendrá mejor efeito que a manipulação? É assim, Joaquim, não tem nenhum estudo de escoliose verdadeira relacionado com sensibilização central e tratamento craniano, que eu conheça, tá? Então eu não sei te responder essa pergunta baseado em evidências, tá? Então eu não sei como é que a gente pode trabalhar com esse tipo de paciente, tá? Não conheço esse tipo de estudo. A hiperlaxitude ligamentária sempre vai ser um problema para a gente, porque o paciente tem uma instabilidade natural. Tendo uma instabilidade natural, ele vai ter sempre uma tendência a ter uma sobrecarga de partes moles que estão ácidas. Então, não necessariamente essa hiperlaxitude ligamentária vai gerar dor nesse paciente. Agora, vamos entender uma coisa. Para eu falar de postura, eu tenho que entender o que é correlação e o que é associação. Eu já expliquei isso para vocês e vou explicar mais uma vez. Então pense o seguinte: duas coisas podem acontecer de forma simultânea e estarem associadas. E duas coisas podem acontecer de forma simultânea e estarem correlacionadas. Qual que é a diferença? O que faz sentido para mim é quando os fenômenos têm correlação. Quando os fenômenos têm associação, eles não me interessam. Dois fenômenos em associação não vão ajudar. Agora, dois fenômenos em correlação é exatamente o que eu preciso para ter uma correlação clínica. Então, por exemplo, a gente sabe que quando você... deixa eu ver. Quando está no verão... Tá bom? Quando está no verão, aumenta a criminalidade no Brasil. Sabia disso? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pular o verão, ninguém faz nada no verão, e aí diminui a criminalidade. Mas a culpa não é do verão. Por que no verão aumenta a criminalidade normalmente? Porque no verão as pessoas circulam mais.
E quando as pessoas circulam mais, existe mais possibilidades de roubos. Então são dois fenômenos que têm uma associação, mas a correlação não faz muito sentido. Porque assim, eu não posso proibir as pessoas de saírem na rua no verão para não serem assaltadas, por exemplo. Então tratar disso fica impossível, porque eles não são fenômenos correlacionados, eles são associados. Agora, quando são fenômenos correlacionados? Então, por exemplo, assim, eu tenho uma correlação importante de pacientes com alterações metabólicas e dores musculoesqueléticas. Então, foi feito um estudo que analisou os pacientes com dores musculoesqueléticas, e esses pacientes com dores musculoesqueléticas, a maioria deles, ou seja, tinha uma correlação importante, tinham problemas metabólicos, especialmente, sabe do que? Da via digestiva superior. Então, os pacientes com dores musculoesqueléticas tinham muito frequentemente problema de fígado, problema de estômago, problema de pâncreas, problema de baço, que são os órgãos da via digestiva superior. Então, o que a gente pode dizer? Quando esses fenômenos têm uma correlação, quando eles estão correlacionados, se eu diminuir as alterações metabólicas, eu diminuo o fator de risco do outro. Então, quando eu penso em dor e alteração postural, é exatamente aí que eu caio. Dor não tem uma correlação direta com alterações posturais, com exceção de alguns casos que eu vou explicar para vocês. Mas na maior parte das vezes, as dores não têm uma correlação direta com alteração de postura. Aí você fala assim, então para que eu vou avaliar a postura? Você vai ter que avaliar a postura porque a inspeção ainda não foi substituída no nosso exame físico. O nosso exame de inspeção faz parte da nossa avaliação e ele serve de parâmetros para somar com outras partes da minha avaliação. Não é parar na avaliação postural e começar o tratamento. Então, se a gente for pensar no nosso exame físico, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma anamnese, aí eu vou fazer uma inspeção, essa inspeção é estática e essa inspeção é dinâmica, então eu vou fazer uma inspeção estática, verificando possíveis alterações posturais e vou verificar se essas alterações posturais na dinâmica prejudicam em alguma coisa, aí eu vou fazer testes provocativos para fazer um diagnóstico diferencial, aí eu vou fazer um exame palpatório, aí eu vou fazer um exame de mobilidade e aí depois eu vou olhar os exames complementares. Então, eu não vou pular a etapa da inspeção, eu vou continuar fazendo a inspeção. Só que a minha inspeção, o que eu estou falando para vocês ela não é determinante no diagnóstico do meu paciente. Não é com a inspeção que eu vou ter a tomada de decisão clínica. Não é para falar assim, a pelve está uma mais alta que a outra, já sei o que fazer. Não, a pelve está uma mais alta que a outra e isso é natural no seu paciente. Você pode fazer o que você quiser que não vai mudar. Não é um caso? Agora, o ombro direito está um pouco mais para baixo e um pouco mais para frente. O que isso quer dizer na inspeção? Nada, que o ombro direito está mais para baixo e mais para frente. O que você vai relacionar depois é o mais importante. Então, como está o movimento do ombro? Tem alguma dificuldade de amplitude do ombro? Tem alguma dificuldade de amplitude cervical? Porque a gente sabe, por exemplo, que muitos problemas que acontecem no ombro são de origem cervical. Então, eu preciso avaliar a posição no espaço dessas estruturas e, além disso, eu tenho que avaliar a amplitude de movimento de cada uma das estruturas, a inspeção dinâmica. Como é que isso aí está movimentando? De forma ativa e de forma passiva. Eu não posso esquecer essa parte do meu exame. Então, assim, a inspeção, a avaliação postural, ela continua importante, mas um pouco menos do que a gente acreditava antes, que é o que eu falei para vocês no meu exemplo na faculdade. Na faculdade eu achava que a postura era tudo e que se a postura tivesse ruim, fudeu, não tinha o que fazer. E hoje eu já olho para a postura e falo assim, tá bom, vamos ver como é que ela funciona. É muito mais importante hoje para mim a funcionalidade do meu paciente do que a alteração postural que ele pode apresentar. Um beijo, Tchali. O Carlos Terredor está aí. Temos que saber a confiabilidade da prova para saber quais são as mais objetivas. Sempre. Ele falou da confiabilidade. Então é mais ou menos o que eu estou querendo falar para vocês. Quanto que é confiável você falar que uma alteração postural
causador, pouquíssimo confiável, tá? Então vocês entenderam esse conceito de correlação e causalidade, tá? Então um fenômeno pode ter uma associação com o outro e sem ter correlação. E o fenômeno pode ter uma correlação com o outro e ter uma relação de causalidade. Esse que a gente precisa encontrar. Então, por exemplo, ó, foi feito um estudo que é muito legal, que correlacionou o seguinte: a relação entre posição anterior da cabeça e dor cervical. Que é uma coisa que eu falei para vocês já, hein? Então, assim, o paciente que tem uma postura de cabeça mais anteriorizada tem isso como fator preditivo para dor na coluna cervical. Então, assim, se eu avaliar o meu paciente na inspeção e encontrar a cabeça dele anteriorizada, isso é um facilitador para o aparecimento de dor cervical? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Pensa aí para responder. O que você acha? A posição da cabeça anteriorizando vai ter mais predisposição a ter dor cervical, sim ou não? Ou existe uma população que sim e outra população que não? O que vocês acham? Vou explicar para vocês a resposta, vocês não responderam aqui embaixo. O Giovanni só que falou que não. Baseado no que eu falei, não, né? Já dei a resposta antes, né? Então eu vou contar para vocês, ó. Os resultados do paper estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês o paper. Esse paper eu vou mandar para vocês lá depois no Telegram. É esse paper aqui, ó. A relação de postura anterior da cabeça e dor cervical. Uma revisão sistemática com meta-análise, que a gente sabe que essa revisão sistemática com meta-análise é o melhor tipo de evidência que a gente pode encontrar para algum tema, tá? Opa, peraí que eu passei aqui. Então aqui, ó. Essa revisão sistemática encontrou que a idade era um importante confundidor em relação à postura anterior da cabeça e à dor cervical. Então, o que acontece? Seu paciente com postura anterior de cabeça e dor cervical, você precisa trabalhar com mais um fator, idade. Então, você não consegue encontrar uma boa correlação de postura anterior de cabeça e dor cervical diretamente. Só que se eu colocar um terceiro fator, que é a idade, eu consigo fazer uma boa correlação, uma trinca de correlação. E quer ver como é que funciona essa trinca de correlação? Funciona assim, ó. Os resultados demonstraram que adultos com dor cervical apresentaram um aumento da posição anterior de cabeça, quando comparados com adultos assintomáticos. Ou seja, a postura anterior da cabeça está significativamente correlacionada com dor cervical em adultos, em adultos e em idosos. Então, prestou atenção? Em adultos e em idosos, a posição anterior de cabeça está mais presente em quem tem dor cervical. Então, aí a gente encontrou uma correlação. Em adultos, por quê? Nenhuma associação foi encontrada na postura anterior da cabeça e dor cervical em adolescentes. Vocês viram que interessante? O estudo tentou fazer uma correlação, entendeu? O estudo utilizou uma ferramenta de correlação. E sempre que eu falo para qualquer aluno meu, você vai fazer um estudo de correlação, coleta tudo que você puder do paciente. Todos os dados possíveis e imagináveis. Por quê? Porque quanto mais dados você tiver, mais números você tem para analisar, mais correlação você pode encontrar. Então, como é que é a questão da correlação de postura anterior da cabeça, essa anterioridade da cabeça, aquele pescoço de tartaruga velha, tipo a cara vai lá para frente, com dor cervical? Em adultos e em idosos, a postura anterior da cabeça é um fator de risco para problemas cervicais. Adulto a gente pode considerar a partir de 25 anos, são adultos jovens, né? Então a gente vai pegar a partir de 25 anos já é fator de risco. Então a gente tem postura anterior da cabeça como fator de risco para dor cervical em adultos e adultos jovens, em adultos e idosos, desculpa, e em adolescentes, no teen,
né, até 19, né, 19 anos, mais ou menos, nos adolescentes, a gente não tem essa correlação. Então, o que isso quer dizer? Quando você for fazer a inspeção do seu paciente e ele tiver dor cervical, você vai considerar a posição anterior da cabeça como fator de risco para quem? Para adultos e para idosos. E se você for fazer a mesma coisa num adolescente, a postura da cabeça está anterior ou não, não vai fazer diferença. Não é fator de risco para dor cervical. Então, em qual tipo de paciente você vai ter que trabalhar essa postura anterior da cabeça? Em adultos e em idosos. Nos adolescentes não se preocupa com isso. Então, assim, o trabalho postural não acabou. O trabalho postural ficou melhor direcionado com os estudos, tá? Então, tá vendo? Uma alteração que a gente já considerava um problema para todo mundo, no adolescente não é. A postura anterior da cabeça não é esse fator de risco todo. Então, aprende e coloca esse parâmetro quando você for avaliar o paciente. Então, olhou o paciente com dor cervical, tem anterioridade da cabeça? Tem. Acima de 25 anos? Opa! Essa anterioridade da cabeça aí é importante para eu tratar. Eu preciso dar uma funcionalidade para essa cabeça ir para trás. Agora, se tiver um adolescente, não. Essa anterioridade da cabeça no adolescente não funciona como fator de risco para dor cervical. Então, os adolescentes que têm anterioridade de cabeça têm dor cervical e os que não têm também têm dor cervical. Ou seja, não é fator. Então, percebe que eles fizeram um estudo de correlação e esse estudo de correlação teve que colocar um terceiro fator que era a idade. E a idade foi o fator determinante. Então, quando vocês analisarem os estudos, tentem perceber esses elementos que são muito importantes para a nossa tomada de decisão clínica. Espera aí que o Márcio escreveu um negócio aqui, ó. Então seria bom prevenir essa postura da cabeça dos adolescentes para que não venham ter dor ao passarem dos 25. Então, Márcio, muito boa a sua pergunta. Não sei a resposta. Porque para saber essa resposta do Márcio, que ele perguntou assim, ó. Então seria bom prevenir essa postura da cabeça nos adolescentes para que não venham a ter dor ao passarem dos 25. Sabe por que eu não sei? Porque para responder essa pergunta que você fez aí, Márcio, eu preciso de um estudo longitudinal. Então eu preciso acompanhar um grupo de adolescentes que tem a cabeça anterior e um grupo de adolescentes que não tem essa cabeça anterior ao longo dos anos para verificar a incidência de dor cervical neles depois. Então, com esse estudo que eu estou lendo aqui, eu não consigo te afirmar isso. A gente faz uma dedução. E sempre tem que tomar muito cuidado com a dedução que a gente faz. Porque essa dedução não está no estudo. Então eu não sei se esse adolescente que tem essa postura anterior de cabeça vai chegar na fase adulta e vai continuar com a postura anterior ou ele vai voltar a cabeça para trás. A gente não tem esse estudo. Então eu preciso fazer um outro tipo de estudo. Por isso que é importante também conhecer os desenhos de estudo para saber o que cada estudo te dá de informação. Porque às vezes a gente acha que tem uma informação no estudo que não é aquela que ele está dando. Então, por exemplo, o caso do Márcio foi exatamente isso. Tá? Então a gente não tem como afirmar, eu fui voltar aqui porque eu achei que seu nome era Marco. Não, é Márcio Cleiton Físio. Tá? Se o adolescente manter essa postura, pode virar um fator de risco. Então, acabei de responder isso, Lucas. Eu só vou conseguir responder isso. Fala, Dan, um beijo. Só vou conseguir responder isso se eu tiver um estudo longitudinal depois. Entendeu? Então, o estudo que eu apresentei para você estar falando é a postura anterior da cabeça é um fator de risco? O que causaria a hipervigilância, Amanda? Se essa postura for verdadeira do paciente. Exato, Márcio. Eu acho que é exatamente isso. Pensar sempre na função. Entendeu? Então assim, a cabeça está anterior, a cabeça está posterior, a cabeça está o katsu que ela tiver. Tá funcional? Tá funcional? Vai, se vira. Agora um outro ponto importante. Existe associação entre os hábitos posturais em casa e dor lombar em adolescentes? Esse estudo é do cara que eu fiz live com ele, do Nemesiá. Tá? Então qual que era a pergunta do estudo? O adolescente chega em casa, né? Se joga, fica todo torto, deitado pra cá, deitado pra lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E todo esse cara todo torto, fica lá em casa, na casa dele deitado todo torto. E esse deitado todo torto é um fator de risco para dor lombar?
que vocês acham? Peraí que tem uma pergunta da Amanda. Se você tentar prevenir a postura anterior, não geraria hipervigilância? Não, depende de como você vai fazer a prevenção da postura. Se você ficar falando para ele pôr a cabeça para trás, isso vai gerar uma hipervigilância. É isso que você não pode. Agora, se você fizer um tratamento que se propõe a fazer isso, sem gerar a hipervigilância nele, é a situação ideal, né? A gente não pode sair de tapar um buraco, cavar um buraco para tapar outro, né? As modificações de postura com os anos vão sofrendo alterações, como fazemos para um estudo longitudinal em relação aos fatores que vão aparecendo ao longo da vida. Com estudos longitudinais, é a única forma. A gente tem que ir medindo e vendo quais alterações posturais são mais comuns em pacientes mais velhos. Tem que ir medindo de tempos em tempos. Então tem que ter estudos populacionais longos de 10, 15, 20 anos, para a gente conseguir estabelecer quais são as alterações posturais que aparecem ao longo da vida e que podem ser prejudiciais ou não, tá? Não li o estudo, mas acredito que não. Seguinte, então existe associação dos hábitos posturais em casa e dor lombar em adolescentes na época no colegial, na high school. Nossos achados indicam que nós temos uma alta prevalência e um impacto substancial de dor lombar na adolescência mais tardia, então nos adolescentes um pouco mais velhos, 17, 18 e 19 anos, e com associação de posturas inapropriadas em casa. Tá aqui, ó. Então, nesse paper aqui, o que a gente fez? A gente encontrou que os hábitos posturais caseiros dos adolescentes podem ser, sim, fatores determinantes para dor lombar. Então, a gente viu que duas coisas têm associação, né? Então, duas coisas têm associação importantes. E nesse estudo a gente só pode afirmar de adolescentes, porque só foi medido em adolescentes. Então, os hábitos posturais em casa, em adolescentes, são fatores de risco para dor lombar. Então, adolescentes que têm hábitos piores em casa de postura têm maior incidência de dor lombar. Então, eu já falei para vocês de duas correlações que existem. Posição anterior da cabeça, lembrando do fator da idade como correlação, e os hábitos posturais de adolescentes. Então, a gente tem duas correlações importantes que existem para os nossos pacientes. Então, percebam que assim, não são todas as alterações posturais que geram dor, não são todos os desvios posturais que têm que ser tratados, não são todos os problemas posturais que têm relação com algum tipo de dor do paciente. O que eu preciso entender? Quais são as alterações? Não, esse paper tem correlação, Renê. Nesse paper que eu mostrei tem correlação, tá? E uma das correlações que eu acho mais interessantes de falar para vocês, que eu gosto muito dessa correlação, porque a gente aprendeu isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês a imagem. A gente aprendeu isso aqui, ó. Todo mundo aprendeu. E essa imagem circulou jornais e jornais pelo mundo todo. Então a gente falava isso que é o test neck. Então você pega o seu celular e você faz uma flexão. E quanto maior a flexão que você faz, maior é a sobrecarga que você tem na coluna cervical. Esse mesmo grupo de pesquisadores que fez esse estudo de hábitos posturais em adolescentes e dor lombar, fez um outro estudo. E no estudo deles, que é o estudo do test neck, eles mostraram o seguinte: existe uma correlação entre essa postura do pescoço em flexão, para usar o celular, em jovens adultos de 18 a 21 anos com dor cervical. O que eles descobriram? Esse aqui é o paper desse grupo, ó, de novo do professor Ney. Tá vendo? Ó? Test neck as a neck pain in 18 and 21-year-old adults. Ou seja, existe uma correlação de posição de test neck e dor cervical em adolescentes? Não. Não existe. Então, adolescentes que ficam muito tempo com muita flexão
tem a mesma incidência de dor de adolescentes que não ficam em flexão e que nem usam o celular. Ou seja, a incidência de dor cervical em adolescentes de 18 a 21 anos não tem como fator preditivo as horas de utilização do celular em posição de flexão cervical. Mas o que a gente aprendeu, e eu não sei por que a gente decidiu isso, que essa posição era um fator de risco. E isso é um problema, a gente aprendeu uma correlação errada. Então, quando foi feito um estudo de correlação, não encontraram essa alteração, tá? Então, muito cuidado quando a gente fala de alteração postural e dor. Porque alteração postural e dor, a gente, infelizmente, não consegue ter uma relação direta em todas as alterações posturais possíveis. Eu queria que tivesse. Eu queria que fosse assim. Qualquer alteração de postura gerava dor. Pronto. Não estava muito mais fácil a nossa vida, gente? Mas não é assim que faz. Não é assim que faz. Eu preciso verificar se essa alteração postural tem uma correlação com os sintomas de dor. Então, quando a gente coloca esses estudos de correlação, a gente consegue perceber que algumas alterações, sim, têm correlação com dor, e outras alterações, não tem correlação com dor. Então, eu falei para vocês de 3 estudos aqui. O primeiro estudo que eu falei era o quê? Posição anterior da cabeça como fator de risco para dor cervical. Sim, é um fator de risco para dor cervical para quem? Para adultos e para idosos. E para criança? Não. Então, a posição anterior da cabeça tem que se preocupar com quem? Com adultos e com idosos. Fator de risco para dor cervical. Nenhuma outra dor, tá? Dor no ombro, dor na lombar, dor no pé. A posição de cabeça anterior não quer dizer nada, tá bom? É para dor cervical, beleza? E isso é uma outra coisa que eu ia falar para vocês. As correlações posturais, elas não são tão à distância como a gente acha, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se você tem uma alteração no posicionamento do seu pé no chão, a gente já sabe nos estudos que essa alteração vai chegar mais ou menos até o joelho no máximo de sobrecarga. Dificilmente vai chegar na coxa femoral. A mesma coisa, uma alteração nos pés, na pelve, dificilmente vai chegar até os pés. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essas correlações posturais muito à distância. Pensa na postura um pouquinho mais próxima. Então assim, dor cervical, posição de cabeça. Hábitos posturais em casa e dor lombar em adolescentes. Tem correlação também. E aí o Renan perguntou se o teste NEC para adultos e idosos. Não, o estudo foi feito para adolescentes. Adultos jovens, né, de 18 a 21 anos. Então esse estudo agora está sendo replicado numa escala maior, mas provavelmente também não vai encontrar correlação. Né? Esse estudo já está sendo feito em uma escala maior de pacientes, mas eu acho que também não vai encontrar muita correlação não. Mas o estudo foi feito em jovens de 18 a 21 anos. Tá? Esses 3 papers, esse do teste NEC já está lá no grupo do Telegram e esses outros 2 de correlação positiva eu vou colocar depois da live, tá? Tem algidez, não sei o que quer dizer. Escreve de novo essa pergunta, Robledo, por favor. A torcicólise congênita, nesse caso, se pode relacionar com alguma dor cervical? O torcicolo congênito, não. Não conheço nenhum estudo de correlação de torcicolo congênito, mesmo porque é um problema... É um problema do nascimento, né? Então é difícil você encontrar e tem uma evolução espontânea muito boa, né? O paciente melhora depois de 6 meses. A Amanda perguntou, esse estudo da postura e dor lombar eram sedentários? Não, alguns sedentários e outros não. Então nesse estudo o fator sedentarismo não foi primordial, não foi relevante, entendeu? Para esse estudo de hábitos posturais. Então o que é? O Roberto falou de algo de... Tem algo de pitose visceral ou hiperlordose associada à lombar? Não, não tem. Não tem, infelizmente não tem. Acima de 21 anos também tem relação? Tem algum estudo? Estão fazendo, Renata, ainda não está pronto. Mas eu acho que vai dar mais ou menos a mesma coisa, tá? Não acho que vai dar muita diferença não. Tá? Eu acho que está indo mais ou menos para o mesmo caminho. Porque eu vejo gente que usa muito celular, gente que usa pouco. Tenta ver no nosso dia a dia, né? O dia que você usa mais o celular, você tem dor cervical? Eu não tenho. Então não vejo muita
muita relação disso não no nosso dia a dia. Mas a gente tem isso aí como nocebo, né? A gente acredita que isso é o causador da dor. E aí a gente fica botando a culpa no paciente disso. A gente faz cartilha de postura. Não pode abaixar assim, tem que sentar assim, tem que fazer não sei o que. Tá? Robotiza o paciente, cria um paciente de hipervigilância com um monte de nocebo. E isso a gente faz, sabe o quê? Piora todos os sintomas. A gente cronifica os sintomas dele com mais facilidade. Porque ele fica hipervigilante. Entendeu? Então quantas vezes o paciente fala pra você assim: nossa, antes da dor eu não tinha esse negócio aqui, tá mais áspero aqui. E aí eu pergunto pro paciente sempre assim: mas você passava a mão no pescoço antes de ter a dor? Não passava a mão muito. Então como é que você sabia que não era áspero antes? Você não passava a mão? Então isso é a hipervigilância. Então o paciente tem uma alteração sensitiva num local que é a dor, ele começa a pôr mais a mão. Aí ele vai achar: não, mas ó, esse pelinho aqui nasceu agora. Esse pelinho que eu passei a mão aqui, foi ele que tá causando a dor, não tinha antes. Mas antes você passava a mão desse jeito? Não. Então como é que você pode falar? Então cuidado com o que vocês vão plantar de crenças nos pacientes de vocês também, tá bom? Então, seguinte, vou deixar os papers lá no grupo do Telegram, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida pode mandar aí que a gente tem mais 2 minutinhos, tá bom? Se precisar mandar essa live para alguém, clica aí aqui, ó, acho que tá aqui, ó, embaixo do meu dedo aqui o aviãozinho, aí você clica lá e ele vai para quem você quiser mandar, tá bom? E os papers eu vou colocar lá no grupo do Telegram depois. Vocês têm mais alguma pergunta? Pode fazer aí. Não tem? Então tá bom, sem problema. Então lembrando que assim, eu vou deixar a live mais ou menos uns 10, 15 dias salvo lá no IGTV, tá bom? Vocês podem entrar lá e olhar. Peraí, o Renan perguntou, digo, associação de dor cervical com anteriorização em adultos. O link do Telegram tá no meu perfil, o link tá na bio do meu perfil. Clica lá no link e manda na bio. Renan, pergunta de novo, por favor. Escreve sua pergunta inteira. Associação de dor cervical com anteriorização em adultos. Esse foi o estudo que eu mostrei. Então assim, a gente tem uma correlação de anteriorização de cabeça e dor cervical em adultos e em idosos. A gente não tem essa correlação de dor cervical e postura anterior da cabeça em adolescentes. É isso, tá? É isso que eu falei dos estudos, tá bom? Tensões viscerais ou alteração do tendão central podem ser relacionadas a esse caso. Que caso? Tendão central, alteração de tendão central, tensão visceral, não tem nenhum estudo que fale dessas correlações com dor, tá? Que eu conheça. Então, se alguém conhecer o estudo quiser, pode mandar para mim, que eu vejo, depois eu faço a live com isso, tá? O que é do teste NEC, Renan? Então, o que é? Não. Então, não dá para saber. A gente não tem o estudo de teste NEC em adultos. Então, não dá para saber essa resposta, tá bom? Galera, tenho mais 2 minutos, vou agradecer a todos vocês agora, tá bom? Muito obrigado. Quem precisar dos links, quem quiser os estudos, o link vai estar lá tá no perfil do Telegram, é só você clicar lá no link e entrar lá no grupo do Telegram. Vou deixar os papers lá à disposição de vocês. Agradeço a todos vocês, agradeço as perguntas, a interação. E se eu por acaso não respondi alguma pergunta de vocês, manda no direct que eu respondo, tá bom? Obrigado, beijo para todos vocês. Quem quiser as camisetas do Estilo Sincero, vai lá na página do Estilo Sincero, clica no link da bio e compra a camiseta para ajudar nós, tá? Beijo, valeu!